Então nunca mais volte. Assine os papéis do divórcio e vá embora. Meu marido gritou essas duras palavras quando eu disse a ele que queria voltar para a casa dos meus pais. Assinei com prazer os papéis do divórcio, e o divórcio foi consumado naquele mesmo dia, tão desesperada eu estava para me afastar do meu marido. Depois de entregar os papéis do divórcio, encontrei-me com meu pai na casa dos meus pais. Contei a ele o que me levou ao divórcio sem mostrar qualquer raiva. Meu pai ouviu minha história com calma. Depois fez uma ligação e se levantou dizendo vamos. Segui-o, levantei-me e entrei no carro com meu pai, para me vingar do meu ex-marido. Meu nome é Paulina, tenho 51 anos e sou dona de casa. Conheci meu marido Gabriel na universidade e me casei com ele. Ele teve muito sucesso e trabalha para uma empresa comercial, estando prestes a se tornar um executivo sênior. Meu casamento com ele nunca foi mar de rosas. Bom, talvez tenha sido para ele, mas para mim era como viver no inferno, pela dor que eu tinha que suportar todos os dias. Meu marido tinha duas faces. Ele passava uma imagem excelente diante das pessoas. Todo mundo ao nosso redor o elogiava como o marido ideal, sendo louvado todos os dias, tanto que, provavelmente, ninguém acreditaria em sua verdadeira natureza. Era de se esperar. Ninguém pensaria que um homem com um título tão respeitável seria um agressor. Mesmo antes de me casar, não percebi. Como posso esperar que alguém de fora veja através dele? Na verdade, meu marido era uma pessoa egocêntrica e sua verdadeira natureza não começou a se mostrar até que nos casamos. Quando éramos namorados, ele era muito gentil e me ensinava coisas com paciência, mesmo quando eu era incompetente. Ele era uma pessoa atenciosa. Mas depois que nos casamos, mudou completamente, sabendo que eu não poderia sair tão facilmente. Desde que nos casamos, ele começou a me tratar como se eu fosse sua propriedade. Ei, o que é de errado com essa comida? Ele gritaria. Desculpe, experimentei antes de servir. Mas não há desculpas. Era assim todos os dias. Eu expressaria uma pequena opinião e meu marido gritaria e me intimidaria com barulhos altos. Depois de um tempo, passei a ter medo até de expressar minha opinião. Contanto que eu não resistisse, estaria bem. Era o que eu dizia a mim mesma. E agora estou completamente sob seu controle. Eu tinha amigos e até tentei pedir conselhos uma vez. Mas ele percebeu e cortou minha comunicação com eles. Ele interferiu e conseguiu cortar meu contato, entrando em contato com meus amigos pessoalmente. Não há mais ninguém para cuidar dessa bagunça. Você só precisa me ouvir. Terminei sendo forçada a uma vida nesta prisão chamada lar. Qualquer ação que eu tentasse realizar era imediatamente interrompida. Eu não podia nem pedir ajuda aos meus vizinhos e muito menos aos meus amigos. Sempre que eu tentava agir, eles diziam: "Você acha que isso está certo? Para quem você acha que deve a vida? Se você acha que você pode viver sem mim, ficaria feliz em ouvir como." Mas eu não tinha resposta. Como meu marido disse, eu não tinha ninguém em quem confiar. Minha mãe já não vivia mais. E embora meu pai ainda estivesse vivo, ele não era o tipo de pessoa em quem eu poderia confiar facilmente. Para ser precisa, eu nem sabia onde meu pai estava. Quando eu era jovem, ele nos abandonou, minha mãe e eu. Não tinha meios econômicos para viver sozinha e ninguém em quem confiar. Em algum momento eu comecei a acreditar que talvez eu nunca pudesse sair daqui. Cheguei a acreditar nisso. Mas então, houve um ponto de virada. Meu marido descontou sua frustração em mim após perder no jogo. O absurdo da situação me levou ao limite e decidi transmitir a ele o meu desejo de voltar para a casa da minha mãe, que me deixara de favor. É apenas por um tempo. Quero voltar para casa. Quero prestar meus respeitos no túmulo de minha mãe. A verdade é que eu queria me afastar do meu marido por um tempo, mas não havia como eu dizer isso honestamente. Não era que eu não quisesse prestar meus respeitos à minha mãe. Mas acima de tudo, eu queria sair desta casa. Essa era a minha única intenção. De jeito nenhum você mostraria seu rosto para alguém que já se foi, nem mesmo está lá. Deixe de pensar como ocultista, não há necessidade de voltar. Sem sequer olhar para mim, meu marido continuou lendo o jornal de negócios. Fiquei sem palavras ao ver sua atitude. Era como se ele nem me considerasse humana mais. Comecei a duvidar se era possível continuar vivendo com esse homem. Foi então como se algo dentro de mim se quebrasse. Entendido. Respondi friamente às palavras do meu marido. Pareceu incomodá-lo. Ele arqueou as sobrancelhas e desviou o olhar do jornal de negócios para mim.
O que há com esse tom? Você realmente acha que pode falar assim comigo? Continuou. Não me importo mais. Não te considero um ser humano. O que você disse? Embora pudesse me acontecer algo por culpa deste homem, isso não importa mais. Se eu pudesse ir com a minha mãe, seria o suficiente. Talvez eu tivesse me preparado para acabar com tudo o que guardei dentro de mim. Por isso, fui capaz de me manter firme diante do meu marido, olhando-o fixamente sem recuar. Por dentro, eu estava apavorada. Esse era o meu primeiro ato de rebeldia em muito tempo. Era inevitável que eu tivesse medo de alguém cujas ações eram imprevisíveis. Mas não vou perder. Não vou mais me deixar controlar pelo meu marido. Vou voltar para minha cidade natal. Não desviei meu olhar do meu marido, olhei-o diretamente nos olhos. Tentei parecer corajosa para que ele não percebesse o quão assustada eu estava. Meu marido estava furioso. Largou o jornal de negócios bruscamente sobre a mesa, foi até a estante de seu material de trabalho e tirou um pedaço de papel. Então nunca mais volte. Assine os papéis do divórcio e vá embora. Gritou furioso, xingando e me empurrando os papéis do divórcio. Provavelmente pensou que eu ficaria assustada. De jeito nenhum eu reagiria assim. Pelo contrário, por dentro eu estava em êxtase. Tinha vontade de dançar de alegria. No entanto, não podia lhe dizer isso. Era uma cena que eu tinha esperado todos esses anos. Finalmente poderia ser livre. Mantendo minha cara de pôquer, respondi simplesmente. Entendi. Quando recebi os papéis do divórcio, os assinei e pedi que ele também assinasse. Ao ver isso, ele parecia surpreso. Aparentemente chocado pela inesperada reviravolta. Acho que ele pensou que eu imploraria clemência quando ele me entregasse os papéis do divórcio. Mas isso não aconteceria. Esperei esse momento por muito tempo. De jeito nenhum eu me arrependeria desta decisão agora. E assim a nossa vida conjugal chegou ao fim e nosso divórcio foi finalizado naquele dia. Voltei ao meu nome de solteira, Paulina Brookfield. Imediatamente após a confirmação do nosso divórcio, peguei um avião de volta para minha cidade natal. A casa da minha infância, que ficou bastante arruinada desde a morte da minha mãe, estava empoeirada e em estado inadequado para se viver. Limpar esse lugar hoje parece uma tarefa difícil. Enquanto eu suspirava pesadamente na frente da casa, ouvi o barulho surdo de algo pesado caindo lá atrás. Você está viva! Ao me virar diante da exclamação inesperada, vi um senhor de terno cinza de pé. O homem me parecia familiar e comecei a vasculhar minha memória. Antes que eu pudesse precisar, o idoso me abraçou com força, chorando e dizendo o quanto desejou me ver. Fiquei muito triste quando ouvi a notícia de sua morte. Não pude ficar parado. Finalmente encontrei você. Queria tanto te ver. Sinto muito não ter estado ao seu lado todo esse tempo. Então, chorando, ele continuou se desculpando, achando erroneamente que eu era outra pessoa. A força de seus braços ao me abraçar era intensa, como se tentasse confirmar minha existência. E o calor de seu abraço trouxe lembranças da minha infância. Seria papai? Minhas palavras devem tê-lo surpreendido. O idoso respondeu com uma sacudida, afastando-se lentamente de mim e deixando as lágrimas correrem por seu rosto. Olhou-me fixamente. É possível, é você, Paulina, murmurou o homem idoso enquanto escrutinava meu rosto e meu corpo, como se confirmasse que não se lembrava da minha voz ou do meu rosto, mas a sensação e o cheiro de seu abraço fizeram-me compreender instintivamente que era o meu pai biológico, Matthew. Eu sabia, papai. Sempre quis conhecer você. Assim que percebi que era meu verdadeiro pai, abracei novamente meu saudoso pai. Não tinha ideia de onde ele estava. Tudo o que me lembrava era de seu nome. Minha mãe se recusava terminantemente a me dizer seu sobrenome, o que tornava impossível encontrar qualquer pista sobre meu pai. Paulina, fico feliz que você esteja bem. Ao perceber que não era sua esposa, meu pai ficou momentaneamente desconcertado, mas logo me aceitou rapidamente e retribuiu o abraço. Também estou feliz em te ver bem, papai. Me alivia te ver bem. Durante a guerra, meu pai amava minha mãe e me criou. Apesar de ter conseguido escapar para um lugar da América rural, onde ninguém nos conhecia como herdeiros de uma família rica, meus avós não podiam deixar meu pai partir. Parecia que antes que eu tivesse idade suficiente para entender, eles o levaram de volta para casa. Mamãe sempre se preocupou com você, sabia? Quando criança, uma vez perguntei à minha mãe: Mamãe, você não está ressentida com o papai porque te deixou para trás? Não é triste que ele tenha ido embora para outro lugar? Enquanto inchava as bochechas e falava,
Minha mãe acariciou minha cabeça suavemente e sorriu. Paulina, não estou sozinha, hã? Seu pai também te deixou para trás, certo? Não é culpa dele. Se há algo com quem posso estar ressentida, talvez seja com esta geração. Olhando para o jardim da varanda, minha mãe esboçou um sorriso um pouco triste. Se não fosse por esses tempos, poderíamos ter ficado juntos, é o que penso. Então, Paulina, se eu tiver a chance de me encontrar com seu pai na próxima vida, desta vez quero estar com ele como um casamento de verdade. Seu sorriso ao dizer isso era um pouco tímido. Me comoveu profundamente, mesmo sendo criança, perceber que minha mãe realmente amava meu pai de todo o coração e continuava pensando nele. Quando contei isso ao meu pai, ele desabou ali mesmo, chorando e esfregando o rosto contra o chão. Também queria te ver de novo, papai. Até que meu pai se cansasse de chorar, tudo o que fiz foi massagear suas costas. Papai chorou até secar suas lágrimas e sua voz. Finalmente levantou a cabeça e sorriu com os olhos inchados. Desculpe mostrar esse lado tão patético de mim quando nos encontramos depois de tanto tempo. Não se preocupe. Se você está aqui, mamãe não apareceu. Ela deve ter falecido antes de nós. Meu pai, que havia recuperado a compostura, especulou sobre a situação da minha mãe e murmurou, como se tivesse percebido algo. Concordei levemente com suas palavras e levei meu pai para o altar da família. Decidimos prestar nossos respeitos à minha mãe depois de muito tempo. Passou muito tempo, mas finalmente viemos te ver. Eu voltei. Enquanto juntava as mãos diante do altar e sussurrava em meu coração, senti que minha mãe sorria e me dava as boas-vindas. Tive essa sensação. Quando contei a meu pai as últimas novidades da minha vida, ele reparou no anel que eu usava no dedo anelar esquerdo. Por certo, você se casou. O anel, um símbolo do meu amor pelo meu ex-marido, do qual eu me esquecera completamente, parecia-me agora algemas. Senti asco pelo anel, e enquanto o tirava na frente do meu pai, respondi a sua pergunta. Estava casada, mas acabei de me divorciar. Aconteceu algo? Eu realmente debatia entre ser sincera ou não com o meu pai, que parecia preocupado. Não há garantias de que ele me acredite. Ele pode até mesmo ficar do lado do meu ex-marido e me dizer para desistir do divórcio e tentar novamente. Enquanto minha ansiedade disparava dentro de mim, meu pai pareceu percebê-la. Ele colocou a mão na minha cabeça e me acariciou suavemente, como se quisesse dissipar a minha inquietação. Quero protegê-la para compensar por não poder fazer nada por sua mãe. Talvez eu seja um pai indefeso, mas agora quer conversar comigo? Estou do seu lado. O calor e as amáveis palavras do meu pai fizeram com que minhas lágrimas brotassem. Não me lembro de ter recebido palavras tão gentis durante minha vida de casada. Está bem apoiar-se em alguém. Sentindo que minha mãe também me incentivava, decidi contar tudo ao meu pai sobre os maus tratos que sofri do meu ex-marido. Quando terminei meu relato, meu pai ficou em silêncio por um tempo sem tentar responder. Deveria tê-lo mantido em segredo. Arrependi-me da minha decisão e fiquei cheia de ansiedade enquanto meu pai me observava. De repente, ele se levantou, aparentemente absorto em seus pensamentos. Paulina, me siga. Para onde? Sem mais explicações, meu pai me indicou que o seguisse e subimos em um carro que nos esperava. Não tinha ideia para onde estávamos indo. Mas enquanto refletia sobre isso, meu pai falou ao telefone com alguém. Alô, quantos anos? Preciso falar com você sobre seu filho. Estamos voltando para casa. Você poderia vir? Eu agradeceria. Parecia que ele tinha convidado alguém para casa. Mas quem poderia ser? Minha pergunta logo encontrou resposta. Já faz tempo, senhor Fernandes. O senhor parece bem. Senhor Arroio, parece que faz muito tempo mesmo. Paulina, sogro, é você? O visitante inesperado na casa do meu pai era o meu ex-sogro. Por que diabos ele estava aqui? Eles se conheciam, meu pai e meu sogro? Enquanto eu permanecia perplexa, meu pai deu uma risadinha desconfortável. Desculpe, ao ouvir sua história, fiquei um pouco irritado e não expliquei bem a situação. Na verdade, senhor Arroio e eu somos amigos de bebedeira, que nos conhecemos por meio de amigos em comum. Eu sabia que ele tinha uma filha, mas não tinha ideia de que fosse você, Paulina. Que surpresa! Meu ex-sogro explodiu em gargalhadas, em marcante contraste com o comportamento contido do meu pai. Como o mundo é pequeno! Quem diria que esses dois homens tão diferentes pudessem ser tão bons amigos? Quem teria imaginado essa reviravolta? Pensei enquanto ficava embasbacada vendo os dois alegremente conversando. Tossindo de leve para chamar minha atenção, meu pai disse:
A razão pela qual chamei o Sr. Fernandes é que precisamos conversar sobre seu filho, seu ex-marido. Precisamos falar sobre Gabriel. O que aconteceu entre ele e você, Paulina? Com certeza ele não foi informado da situação, disse meu sogro olhando para mim com curiosidade. Sinceramente, tanto meu sogro quanto minha sogra eram pessoas maravilhosas e doeu dizer a eles que estávamos nos divorciando. Mas com o apoio do meu pai e da minha falecida mãe, criei coragem para relatar tudo. Meu sogro escutou em silêncio até eu terminar. Quando parei de falar, porém, a raiva tomou conta de sua expressão. De fato, nosso filho fez algo assim? Sua imponente presença enquanto me interrogava era tão formidável que dei um passo para trás. Neguei enfaticamente com a cabeça e, ao ouvir isso, meu sogro lançou um olhar ao meu pai, buscando confirmação. Quando meu pai assentiu lentamente, o rosto do meu sogro ficou vermelho de raiva. "Por que você não veio nos ver antes?" gritou ele furioso. A dor no peito ao ver sua reação me fez pensar que ele não acreditava em mim, e fiquei paralisado ao ouvir suas palavras. Cuidadosamente, voltei meu olhar para o meu sogro. Seu rosto era uma mistura de raiva e culpa, e ele parecia realmente preocupado comigo. "Você achou que não éramos confiáveis? Que favoreceríamos meu filho?" Fiquei muito surpresa com o que meu sogro disse. Ele realmente confiava mais em mim, uma estranha, do que em seu próprio filho? Supõe-se que todo mundo ame mais os próprios filhos, então por quê? Minha confusão deve ter transparecido em meu rosto. Meu sogro, abatido, falou em tom tranquilizador. "Desde que você, Paulina, chegou à nossa família, tratamos você como uma filha. Você sabe que nunca iríamos favorecer nosso filho acima de você. Você deveria confiar mais em nós." Ele colocou a mão no meu ombro e me olhou com doçura. Naquele momento percebi que estavam realmente me ouvindo e as lágrimas começaram a brotar. Lágrimas de alívio e de culpa. Deveria ter dito a eles antes. Deveria ter pedido ajuda. Não deveria ter tentado desistir sozinha. Preciso comunicar meus sentimentos aos outros. Quando me acalmei, expressei minha gratidão ao meu sogro. Ao ver tudo isso, meu pai deu um tapinha nas minhas costas e meu sogro continuou pronunciando palavras de conforto, reconhecendo minha aprovação. Senti-me aliviada e, tendo recuperado a compostura, voltei a expressar minha gratidão ao meu sogro. Meu sogro riu timidamente, dizendo: "Ah, já chega." E os três nos envolvemos em uma atmosfera cálida e confortável. "Bem, então vamos soltar uma bomba naquele idiota do meu filho", disse meu sogro. "Uma bomba?" perguntei. "Sim. Gabriel lhe fez algo terrível, Paulina. Precisamos nos certificar de que ele se desculpe adequadamente. Não ficarei satisfeito até que ele o faça." Nos deparamos com a perspectiva de confrontar meu ex-marido. Porém, eu não queria qualquer contato direto com ele. Não queria nem mesmo fazer uma ligação telefônica. Percebendo isso, uma ideia pareceu ocorrer ao meu pai, que pediu ao meu sogro para conectá-lo em uma chamada. "Vou convocá-lo aqui. Sou o pai de Paulina. Não posso ficar de braços cruzados enquanto minha filha passa por isso. Mantenha a calma. Quero falar com ele com serenidade", disse meu pai, tranquilizando-me com um suave sorriso, como se lesse meus pensamentos. Ouvindo isso, meu sogro ligou imediatamente para o meu ex-marido e passou a chamada para o meu pai. "Alô, muito prazer. Paulina sempre falou muito bem de você." Meu ex-marido provavelmente suspeitou de algo ao um desconhecido assumir a ligação de repente. Do outro lado do telefone ouvi uma voz cética que parecia procurar confusão. "Quem diabos é você?" "Precisamos conversar sobre Paulina. Quero que venha à minha casa agora mesmo." "E por que tenho que ir à casa de um desconhecido?" Podíamos ouvir sua voz alta, então a ligação nem estava no viva voz. Imagino quão alto ele estava falando em seu telefone. Que jeito de falar com alguém que você conhece pela primeira vez. Senti nojo pela grosseria do meu ex-marido. "Venha, entendeu?" disse meu pai, que normalmente fala em tom gentil, incomumente severo e irritado. Meu ex-marido deve ter percebido. Ouvi sua respiração entrecortada do telefone. Depois de dizer isso, meu pai abruptamente desligou a chamada e devolveu o telefone ao meu sogro. Um tempo depois, meu telefone começou a tocar sem parar. "Não precisa atender. Vamos vê-lo de qualquer forma. Ignore", instruiu meu pai. Seguindo suas instruções, obedientemente desliguei o celular. Ele provavelmente não teria coragem de ligar novamente. Ele se confrontaria comigo cara a cara, já que sou um alvo fácil. Assim faria meu ex-marido, era óbvio. E era patético o suficiente para me fazer suspirar de exasperação. Depois de um tempo, meu ex-marido chegou à casa do meu pai. Meu sogro deve ter dado a ele o endereço. Assim que ele chegou, irrompeu pela casa reclamando.
Que diabos está acontecendo? Me citaram aqui e quem é esse velho no telefone? Meu ex-marido gritou assim que entrou, embora sua voz estrondosa me fizesse tremer. Ele não parecia se importar. Me viu e começou a gritar novamente. Paulina, por que você não atende às minhas ligações? Tenho ligado muito para você e você me desligou. Você acha que pode fazer isso na minha frente? Diante do meu furioso ex-marido, meu pai interveio protegendo-me. Qual é o seu problema? Saia do caminho, seu chato. Porque eu tenho que ir à casa de um desconhecido. Poderíamos ter combinado em outro lugar, replicou meu ex-marido. Meu pai, imperturbável e firme diante do meu ex-marido, era tão masculino. Senti uma força tranquilizadora através das costas do meu pai. O que há com essa atitude arrogante que você carrega? Não há algo que você queira me dizer? Perguntei ao ver o comportamento do meu ex-marido. Meu sogro empalideceu, franzindo as sobrancelhas em olhar feroz, direcionado ao meu ex-marido. Ele o repreendeu em tom severo. A aura irradiada pela imponente figura me intimidava e deixava nervosa, embora não fosse direcionada a mim. Há algo que você tenha que dizer sobre isso? Perguntou meu sogro. Meu ex-marido recuou, tropeçando no sofá atrás dele e caindo sentado. O que você tem feito com a ingênua Paulina até agora? Exigiu meu sogro. Não fiz nada demais. Apenas cuidei da ingênua Paulina, replicou meu ex-marido. Não se atreva a mentir, interrompeu meu sogro. O ex-marido não suporta ser repreendido. Era óbvio que alguém como ele, que se vê como superior, acharia difícil receber sermões dos outros. Pensei ouvindo a incrível resposta do meu ex-marido. Meu sogro elevou a voz, caindo sobre ele como um raio que o fez voar contra a parede. Ingênua, é? Você é quem não entende nada do mundo real, garoto. Como se atreve a se comportar de forma arrogante com os outros? Tem um pouco de vergonha, gritou meu sogro com meu ex-marido, libertando toda a frustração que havia contido. Assustado, meu ex-marido recuou, tropeçando no sofá atrás dele e desabando sentado. Escute, a razão pela qual você pode agir de forma tão importante na minha empresa é graças a quem? Na verdade, meu ex-marido trabalha na empresa do meu sogro, que construiu do zero. Meu sogro sempre o tratou como um possível sucessor. A quantidade de trabalho que você faz é mínima, algo que qualquer outro funcionário poderia lhe dar facilmente. Você também tem uma vida com Paulina. Eu só o favoreci porque achei que se você não progredisse em sua carreira, aumentaria a carga sobre Paulina, revelou meu sogro. Ao ouvir essa verdade do meu sogro, dirigi meu olhar surpreso para o ex-marido. Você tem se exibido o tempo todo dizendo que a empresa não pode funcionar sem você. Acontece que não era assim. Percebi que casei com um homem tão lamentável. Senti que meu ex-marido se tornava menor e menor. Talvez tenha sido um erro manter um ego inflado como o dele e o da empresa. Papai, o que você quer dizer com eu o demito? Meu sogro declarou que, é claro, fiquei chocada com a declaração chocante. E meu ex-marido também achou uma proposta pouco realista falar, de repente, em demiti-lo. Mas temos provas de que você desviou dinheiro da empresa, Gabriel. Eu pretendia falar sobre isso com Paulina e agora já estou cansado de fingir que não vejo suas besteiras, uma após a outra, explicou meu sogro. As canalices de Gabriel estavam sendo reveladas e até eu, normalmente serena, olhando para Gabriel com olhos incrédulos. Um momento. Reconheço que cometi um erro, papai. E Paulina, também fui um idiota por não valorizar o que vocês fizeram por mim. Fui teimoso e esse foi o meu erro. Implorou pateticamente meu ex-marido pedindo perdão chorando. Olhando para ele de cima a baixo, consegui manter um sorriso cortês. Você poderia se abster de se dirigir a mim tão levianamente, por favor? Disse em um tom frio, diferente de tudo o que ele já havia ouvido de mim antes. Ele ficou imóvel e apenas me encarou surpreso. Você e eu terminamos. Por favor, não me chame tão intimamente. O ideal seria que você não me tocasse absolutamente. Disse-lhe com firmeza para o meu ex-marido. Paulina, sobre o que diabos você está falando? Ele não conseguia acreditar na resistência que eu estava mostrando. Ele parecia tão surpreso quanto se o próprio cachorro o tivesse mordido. Foi cômico e não pude deixar de dar uma risadinha. Você não ouviu o que eu disse? Eu preciso repetir? Inclinei-me para o meu ex-marido, que desmoronou em um monte, e sussurrei friamente em seu ouvido. Só de ouvir o seu rosto eu fico arrepiada. Por favor, desapareça da minha frente. Declarei, com aquela única declaração, descarreguei todos os sentimentos que sofri e saí de perto do meu ex-marido. O que aconteceu em seguida foi num piscar de olhos. Meu sogro levou meu ex-marido, um homem transformado em casca.
Mesmo depois de voltar para casa, tanto meu pai quanto eu ficamos atônitos com Gabriel, que estava vivendo um inferno pior do que quando era casado. Eu realmente aguentei. Ele realmente teve o que merecia. Portanto, eu me vinguei do meu ex-marido e consegui cortar relações com ele. Contratei um advogado para brigar por uma pensão substancial na justiça após o divórcio. Eu vinha documentando todos os abusos emocionais que sofri e entreguei o diário e as gravações que fiz, por precaução. Meu ex-marido se ofereceu para resolver as coisas conversando diretamente comigo, mas me recusei terminantemente. Não queria ver aquela cara novamente. Com a ajuda do meu advogado, garanti não ter que encontrar com ele. Então fui informada de que era quase certo que eu ganharia o caso. Eu me senti aliviada e decidi aproveitar plenamente o resto da minha vida. Meu sogro demitiu meu ex-marido, acusado de desfalque, e cortou todos os laços com ele. Meu ex-marido chorou e implorou, mas foi rejeitado na porta, nem sequer o olharam. Depois disso, decidi morar com meu pai. Através de meu pai, mantive contato com meu sogro e outras pessoas. E agora, estamos mais unidos do que quando estávamos casados. No início, eu tinha minhas dúvidas sobre sobreviver com meu pai. Pensei que seria estranho um adulto depender do pai, mas então, meu pai me ofereceu palavras reconfortantes. Se você concordar, o que acha de passarmos o resto de nossas vidas juntos na casa de sua mãe? Com essas palavras de meu pai, nós dois embarcamos em muitas viagens para compensar o tempo que não pudemos passar juntos como uma família. Viajamos não só dentro dos Estados Unidos, mas também para o exterior. Percorremos o país. Eu queria mostrar para minha falecida mãe, que adorava viajar, vários lugares bonitos. Então, sempre levávamos uma foto dela em nossas viagens. Se você gostou da história, por favor, dê um like e se inscreva no canal.